Este soldado, junto com 4 colegas, esteve envolvido em um escândalo no Afeganistão que foi revelado pelas fotos tiradas naquele dia. Mas esse não foi o único caso de alguém que arruinou sua vida por causa de fotografias, ou até mesmo vídeos, como, por exemplo, um casal que decidiu assaltar um banco e postar as fotos do dinheiro roubado em uma rede social. Em Asheville, Ohio, um casal tomou uma decisão impulsiva e imprudente. John E. Mogan II, de 28 anos, e Ashley Cade, de 24, cometeram um erro que se revelaria fatal para o futuro deles. Em agosto de 2015, ambos foram acusados de assaltar o Savings Bank local. O crime teve início quando John entrou na agência bancária, entregou um bilhete exigindo dinheiro e, após receber a quantia, fugiu a pé. Depois de escapar, em vez de se esconder, o casal logo começou a postar fotos nas redes sociais, exibindo o montante que haviam subtraído. John, por exemplo, apareceu em uma das imagens com uma pilha de notas de dinheiro na boca, e em outras, ele usou o dinheiro como se fosse um telefone. As postagens logo atraíram a atenção, mas não da forma que eles esperavam. Police say that 4 days after the robbery, the couple posted photos on Facebook with wads of cash. A tip received by the Central Ohio Crime Stoppers led them to John and the photos. The couple has been charged with robbery and theft and are behind bars on $250,000 bond. Enquanto a investigação estava em andamento, as postagens nas redes sociais acabaram sendo a chave para a polícia identificar os criminosos. John, que já possuía um longo histórico de crimes, incluindo uma condenação anterior de 5 anos de prisão por outro assalto a banco, foi preso juntamente com Ashley. Ambos foram acusados de roubo e furto, com fiança fixada em $250 mil. Em janeiro de 2016, Ashley se declarou culpada de cumplicidade no assalto e foi sentenciada a 2 anos de prisão. John, por sua vez, se declarou culpado de roubo e furto em dezembro de 2015 e recebeu uma sentença de 3 anos de prisão. Uma discussão que tomou rumos violentos e foi registrada ao vivo em uma rede social terminou tragicamente em março de 2023 com o assassinato de Jeremy Brown, de 28 anos, em Columbus, Mississippi. A responsável pelo crime foi sua esposa, Khadijah Michelle Brown, também de 28 anos, que foi acusada de homicídio após o incidente. Antes do disparo fatal, o vídeo transmitido na rede social mostrava uma discussão intensa entre o casal. Inicialmente, a troca de palavras entre os dois parecia apenas verbal, mas logo escalou para uma briga física. O áudio da transmissão captou as vozes do casal em meio ao conflito, até que o celular de Jeremy, que estava gravando, caiu no chão e, em seguida, um disparo foi ouvido. O departamento do xerife do condado de Lowndes, ao chegar no local, encontrou Jeremy sem vida devido a um único tiro. As investigações indicaram que o casal já possuía um histórico de violência doméstica, o que levou as autoridades a tratar o caso com a devida seriedade. Após sua prisão, Khadijah foi indiciada por homicídio de 2º grau. Em maio de 2024, Khadijah se declarou culpada do assassinato e foi sentenciada a 40 anos de prisão, com a possibilidade de cumprir 34 anos em regime fechado, seguidos de 6 anos de liberdade supervisionada. Al Franken, ex-senador de Minnesota, viu sua carreira política interrompida após ser acusado de assédio por várias mulheres. A primeira acusação foi feita por Leanne Tweeden, apresentadora de rádio, que afirmou que Franken a tocou de maneira inadequada durante uma viagem com o USO em 2006, uma organização que leva entretenimento para militares. Essa acusação foi acompanhada por uma foto em que Franken aparecia tocando Tweeden de forma desrespeitosa, mostrando o que havia sido descrito pela vítima. Tweeden também afirmou que ele a beijou sem seu consentimento durante um ensaio para uma apresentação com o urso. Embora o incidente tenha ocorrido em 2006, a denúncia foi feita somente em novembro de 2017, mais de 11 anos depois. O caso ganhou grande repercussão na mídia, levando outras mulheres a se manifestarem com acusações semelhantes. Essas denúncias resultaram em uma pressão crescente sobre Franken, principalmente de colegas de seu próprio partido, o Partido Democrata,
que pediram sua renúncia. And that it was okay. Leanne Tweeden, a morning news anchor on Talk Radio 790 KABC, is talking about the actions of Senator Al Franken. And he just put his hand on the back of my head and he mashed his face against, I mean, it happened so fast, and he just mashed his lips against my face, and he stuck his tongue in my mouth so fast. I remember I pushed him off with my hands, and I just remember I almost punched him. It was a photo of Al doing his, this on my breast, like looking at the camera, just kind of smirking and smiling, like, hey, look at me. And I took that as the final, like, like I got the last laugh. I was afraid to speak out 11 years ago. I wanted to say something, and there were people around me who said, oh my God, you will get annihilated and you will never work in this town again. And I was afraid of that. Franken cedeu à pressão e anunciou sua renúncia ao cargo de senador em dezembro de 2017. Sua saída foi um golpe significativo para sua carreira política, prejudicando sua imagem pública de forma permanente e causando a perda de aliados e apoio, além de gerar um impacto negativo em sua trajetória. Mesmo assim, ele expressou arrependimento por ter renunciado sem um processo mais formal, afirmando que não foi dada a ele a chance de se defender adequadamente. Após sua saída do Senado, Franken se afastou da política, mas continuou ativo em outras áreas. Ele passou a se dedicar a atividades como palestrante e escritor, refletindo sobre sua trajetória no livro Al Franken of the Senate, publicado em 2019. Carros de luxo, viagens exóticas e festas exclusivas formavam o cenário de glamour que a influenciadora digital Scarlett Mello e seu companheiro Eric Costa exibiam para mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. No entanto, o que parecia ser uma rotina de ostentação terminou de forma trágica quando ambos foram presos em dezembro de 2023, em Fortaleza, acusados de envolvimento com jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro. Antes de sua prisão, Scarlett, que promovia rifas e o jogo de azar em suas redes sociais, chegou a faturar até R$250 mil por semana com essas atividades, o que lhe proporcionava uma vida de luxo, repleta de bens valiosos. A polícia apreendeu um Porsche de R$475 mil, além de outros imóveis e veículos durante a operação. Mas essa ostentação se tornou um pesadelo quando as autoridades começaram a investigar o casal e o esquema criminoso. Após a prisão, Scarlett foi beneficiada com prisão domiciliar devido aos filhos pequenos. Ela passou a ser monitorada com tornozeleira eletrônica. No entanto, em agosto de 2024, a Justiça determinou sua prisão novamente, após ela descumprir as condições impostas, como a mudança de endereço sem avisar as autoridades. Sua prisão domiciliar foi revogada e ela passou a cumprir pena preventiva. Eric Costa, por sua vez, nunca foi solto. Ele segue em regime fechado dentro de uma unidade prisional. O que parecia ser uma vida perfeita, agora está marcada pela criminalidade e pelas consequências jurídicas. A imprudência e as escolhas erradas transformaram a vida de um jovem de 17 anos em uma tragédia. Isaac Gonzalez, envolvido em um tiroteio que resultou na morte de Novita Brasil, de 25 anos, tornou-se o centro de uma investigação em San Antonio, Texas, após ele e um amigo atacarem a casa errada em outubro de 2022. Novita, uma estudante, estava tranquilamente no computador quando foi atingida de forma fatal. O caos na vida de Isaac se intensificou após ser preso e, devido a um erro judicial, libertado. O sistema falhou ao não apresentar a acusação a tempo, permitindo que ele voltasse às ruas. No entanto, em vez de se arrepender, ele usou as redes sociais para provocar as autoridades, exibindo armas e zombando da situação. Ele chegou a desafiá-los publicamente, dizendo que não poderiam capturá-lo. Authorities say Gonzalez taunted law enforcement on social media before he was rearrested. Mesmo durante sua fuga, Isaac demonstrou total desprezo pelas consequências de seus atos. Em um vídeo ao vivo nas redes sociais, ele fez piadas enquanto era perseguido pela polícia, parecendo acreditar que sairia ileso de suas ações. Após meses fugindo,
ele foi capturado novamente e enfrentou as consequências de seus atos. Isaac foi condenado a 40 anos de prisão por homicídio e 20 anos por agressão com arma. Exibindo grandes quantias de dinheiro e vestindo roupas chamativas, um jovem de 23 anos de Michigan postou fotos em suas redes sociais, sem imaginar que essa atitude seria o começo do seu fim. Glenn Peck usava nas imagens as mesmas roupas que havia vestido durante os assaltos a bancos em Hamtramck, Harper Woods e Hazel Park, realizados entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Sua tentativa de ostentação acabou se tornando a prova crucial para sua captura. As autoridades rapidamente ligaram os pontos. As roupas, combinadas com as notas de dinheiro exibidas nas fotos, eram uma correspondência direta com as evidências dos crimes. Não demorou muito para que os investigadores confirmassem que ele estava por trás dos roubos. No final de janeiro de 2024, Glenn foi preso em West Virginia, acusado de roubo de banco em nível federal. Durante os assaltos, ele entregava bilhetes aos caixas exigindo que o dinheiro fosse contado rapidamente, acreditando que poderia desfrutar de seu crime sem levantar suspeitas. Glenn Peck enfrenta a possibilidade de uma pena de até 20 anos de prisão. Suas próprias postagens, feitas para impressionar, tornaram-se o principal motivo de sua queda. Moradores de Marina del Rey, Califórnia, viveram momentos de puro terror no dia 13 de abril de 2023, quando um tiroteio abalou um prédio de apartamentos durante a madrugada. O responsável, Victory Locke Nguyen, de 41 anos, subiu ao telhado e começou a disparar indiscriminadamente, sem poupar nem mesmo os policiais que chegavam para conter a situação. O tiroteio durou cerca de 3 horas e foi registrado em vídeos por um vizinho, que capturou imagens angustiantes. Nas gravações é possível ouvir Victory Locke falando sozinho enquanto disparava. Em um momento ele comentou que podia atirar em um carro e demonstrou total indiferença com a gravidade do que estava acontecendo. Ele também afirmou que ninguém faria nada para impedi-lo, revelando sua completa falta de remorso. I could shoot a car right now, nobody would give a Really? Really? No, I mean, dude, come on. Who the is gonna do anything? Oh my God. Guys, get down! O pânico dominou o prédio. Muitos moradores se trancaram em seus apartamentos, temendo por suas vidas. Uma mulher chegou a se despedir dos pais pelo telefone, acreditando que não sobreviveria àquela noite. Outros tentaram alertar a segurança sobre o comportamento violento de Victory Locke, que já havia apresentado sinais de distúrbios no passado, incluindo ameaças e atitudes agressivas. No entanto, nenhuma ação foi tomada antes do ataque. Após horas de tensão e negociações, Victory Locke foi preso. Ele está aguardando julgamento sob fiança de $2 milhões e enfrenta acusações graves, como tentativa de homicídio e posse ilegal de armas. Em 2011, o soldado Jeremy Morlock foi condenado a 24 anos de prisão após ser implicado em um caso envolvendo a morte de civis no Afeganistão. Ele foi um dos 5 militares dos Estados Unidos envolvidos em um incidente, no qual, entre janeiro e maio de 2010, 3 civis afegãos morreram em circunstâncias que geraram grande preocupação. Morlock, de 22 anos, admitiu que ele e seus colegas de unidade, sob a liderança do sargento Calvin Gibbs, causaram o desfecho fatal de 3 civis afegãos. O grupo fez imagens ao lado dos civis e essas fotos foram posteriormente divulgadas, gerando grande repercussão na mídia. As investigações mostraram que as vítimas estavam desarmadas, o que refutou qualquer alegação de ataque por parte delas. Em junho de 2011, a rede de TV americana ABC divulgou um vídeo com depoimento de Morlock, no qual ele explicou os detalhes sobre os crimes, sendo o primeiro a se pronunciar sobre o caso. Em outra matéria, a revista Der Spiegel
publicou fotos mostrando soldados ao lado das vítimas, com Morlock aparecendo em algumas dessas imagens. I've never seen him actually do it or cut off anyone singers, but from what we're all aware of, he just gets it from guys that he killed. O julgamento de Morlock ocorreu em uma base militar no estado de Washington, onde ele afirmou que todos os envolvidos estavam cientes de que estavam causando a perda de vidas inocentes. Em um acordo judicial, ele aceitou testemunhar contra seus colegas. Com a imagem construída ao longo dos anos como policial youtuber, Carlos Alberto da Cunha, mais conhecido como Delegado da Cunha, conquistou milhões de seguidores compartilhando vídeos de sua rotina policial. Essas gravações, que mostravam prisões e operações policiais, ajudaram a impulsionar sua popularidade e sua carreira política, levando-o à Câmara dos Deputados. No entanto, em 2021, a confiança do público começou a ser abalada. Da Cunha foi indiciado pela Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo por simular prisões em vídeos, criando situações encenadas para aumentar a visibilidade do seu canal. Essa atitude resultou em uma acusação de peculato, já que ele usou sua posição para fins pessoais, prejudicando sua credibilidade. Em 2023, Da Cunha se envolveu em um incidente ainda mais grave. Sua esposa, Betina Raíza Gruziek Marques, o acusou de ter se comportado de forma agressiva durante uma briga. Após o confronto, Da Cunha destruiu objetos pessoais dela, como roupas, calçados e óculos, jogando água sanitária sobre eles, tornando-os inutilizáveis. As ações foram registradas em vídeo e rapidamente ganharam atenção pública. Vai correndo pra casa da mamãezinha. Não vou pra casa da mamãe. Pra casa de qualquer lugar, de um outro trouxa pra te pagar. Vai continuar sendo... Ó. Pode parar. Pode parar, senão eu vou te matar aqui. Vai me matar? Matar. Ah, então mata. Com base nessas acusações, Da Cunha enfrenta 3 crimes graves relacionados ao seu comportamento com a esposa e ainda responde pela acusação de peculato. A gravidade do episódio, aliada à repercussão dos vídeos, prejudicou seriamente sua imagem e afetou sua carreira política. Atualmente, ele está sendo investigado e as consequências de suas ações continuam a prejudicar sua reputação. Ele não terá direito a foro privilegiado, ou seja, seu caso será julgado por um juiz comum e não por um tribunal superior, o que pode resultar em um julgamento mais rápido e direto, sem as proteções que o foro privilegiado oferece a algumas autoridades. Durante a ofensiva do Tet, em 1968, o Vietnã estava dividido em 2 lados principais: o Vietnã do Sul, aliado aos Estados Unidos e sob um regime capitalista, e o Viet Cong, que lutava ao lado do Vietnã do Norte, sob um regime comunista. Esse confronto era central no contexto da guerra, embora houvesse outros fatores envolvidos. Nguyen Van Lem, um capitão comunista, foi acusado de causar a morte de famílias de oficiais capitalistas do Vietnã do Sul. Em resposta, Nguyen Ngoc Loan, general da polícia do Vietnã do Sul, decidiu tomar medidas drásticas contra Nguyen Van Lem na rua. Esse ato, ocorrido em plena luz do dia, ficou conhecido como a Execução de Saigon, um momento que chocou o mundo. Isso porque Saigon era a capital do Vietnã do Sul. A cena foi capturada pelo fotógrafo Ed Adams, e a imagem gerou grande repercussão internacional. Com a queda do Vietnã do Sul, Nguyen Ngoc Loan, que foi responsável pela perda da vida de Nguyen Van Lem, ficou sem sua posição de poder e autoridade. Após a vitória do Vietnã do Norte, ele fugiu para os Estados Unidos em 1975, onde viveu como exilado. A fotografia só trouxe consequências negativas para Nguyen Ngoc Loan. A imagem acabou destruindo sua vida. Apesar de ele nunca ter culpado o fotógrafo, o retrato o transformou em um vilão público. Após a guerra, a fama da foto foi tão impactante que, ao tentar recomeçar a vida nos Estados Unidos, ele foi rejeitado por hospitais e enfrentou dificuldades em manter seu negócio, uma pizzaria em Washington, que foi forçada a fechar após ser reconhecido. Embora o ato mostrado na imagem tenha sido legal, de acordo com a Terceira Convenção de Genebra, ele causou um estigma duradouro sobre Nguyen Ngoc Loan. Ele foi diagnosticado com câncer de fígado e faleceu em 1998
em Virgínia, onde passou seus últimos anos. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.